Maravilha. 21 horas. Horário do Brasil, Brasília. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal já está entrando, já está começando a participar. Paz do Senhor. Paz, Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos aí já na nossa segunda live da Escola de Ministros da Última Hora. É MUH Online. Disponibilizando a escola para todos que falam a língua portuguesa e que têm acesso aí às mídias sociais e ao Instagram, onde a gente escolheu como plataforma. Deus abençoe. Vocês podem estar aí convidando, conversando, cumprimentando. Nós já estaremos dando início ao assunto de hoje, que é muito importante também. Mas antes de tudo, depois aí de já estar saudando alguns de vocês, eu quero dizer que a primeira aula está lá disponível, tá bom? No YouTube, canal Ministros da Santidade, e também na minha página no Facebook, Ministros da Santidade também. E aí no IGTV, no Instagram, Ministro Fábio dos Santos. Tá? Só as primeiras aulas estarão sendo gravadas, deixadas aí, porque são introdutórias e eu sei que tem gente, como alguns me falaram, poxa, eu queria participar e esqueci, não deu. Elas vão estar disponíveis, mas quando entrarmos realmente aí, tá, galera, na Bíblia mesmo, no assunto mesmo, eu vou estar dando aí um stop nas gravações. Aí vai ser para quem estiver atento aí ao vivo, nas terças-feiras, às 21 horas. Amém? Então nós vamos lá. Antes da gente começar com o estudo mesmo, eu quero também falar de uma coisa muito importante, tá? Que nós precisamos, nós que estudamos a Bíblia, ou queremos estudar, precisamos de aprender uma coisinha que é a respeito da divisão da Bíblia, das divisões, tá bom? Isso é muito importante. A gente vai aí discorrer um pouquinho de como ela foi organizada, dividida, beleza? Mas antes eu quero ler um texto para vocês, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Se alguém aí tiver como jogar no comentário aí, vai ser muito bom. 2 Timóteo 3, 16. Amém? O texto vai dizer, eu estou aqui com a minha espada aqui também, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Na primeira live eu falei do porquê devemos conhecer a Bíblia. E agora eu quero iniciar falando que toda a Escritura é divinamente inspirada. Todos os livros que aqui estão são perfeitos em questão de revelação. Tá? Não quero falar aqui, entrar em detalhes de questões de traduções, de versões, de epígrafes, que são as questões mais humanas. Mas a Bíblia, em questão de revelação,
profética, ela é perfeita, tá? É inerrante. Amém? Todo estudante da Bíblia deve começar a ler esse livro com essa certeza, com essa humildade, com esse temor, com essa reverência. Amém? Então quero falar aqui para vocês da divisão da Bíblia. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a palavra de Deus por causa das divisões, não sabem como a Bíblia foi dividida. Não estou dizendo que são todas, mas muitas. E por isso eu acho importante, antes da gente começar os nossos estudos, afinco, a gente começar com essas questões preparatórias, introdutórias. Tá bom? Então, divisão da Bíblia. Vocês vão entrando aí e vão sendo edificados, amém? E eu vou saudando vocês. Conforme eu falei no primeiro vídeo, vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês têm vontade de aprender e quiser mandar como sugestão nos comentários, eu posso estar trabalhando isso para as próximas lives, amém? A gente tem que se conectar para ficar melhor ainda. Meu objetivo aqui é servir vocês, amém? Então vamos lá. A divisão ou as divisões da Bíblia. Isso aqui é uma questão importante. Não, é bom saber etimologia, a origem, né, das palavras ajuda. Então, de onde vem a palavra Bíblia? Então, no grego, né, biblion, que significa papiro, pergaminho ou livro, tá? Só para você ter uma ideia aí do significado do nome Bíblia, tá? Vamos lá. Como é que a Bíblia é dividida? Você vai pegar aí, se você estiver em casa e quiser anotar no caderno, no tablet, alguma coisa aí, no celular, é bom, tá? Se puder. Então vamos lá. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Muitos devem conhecer isso aí. Não é um problema, mas se alguém que não saiba disso, a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Tá? Ela também é dividida em 9 grupos de livros. 9 grupos de livros. Tá? E 3 línguas. 3 línguas. 2 são mais importantes, né? Uma delas é bem esporádico, apesar de ter sido a língua principal na época de Jesus, é bem esporádica os livros que usam essa língua. Então, que línguas são essas ao qual a Bíblia foi escrita? Hebraico, aramaico e grego. Tá? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em algumas passagens em aramaico, que é a língua que eu falei, apesar de ter sido bem principal na época de Jesus, são poucos livros que contêm a língua aramaica por sua escrita. Né? Então, o Antigo Testamento, escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, é meio que um dialeto do hebraico, e o Novo Testamento é escrito todo em grego, totalmente em grego. Jesus falava o hebraico, o aramaico e o grego. Só que o grego da época de Jesus é o grego koiné. O que é o grego koiné? É o grego simples, tá? O grego simples, bem usado na época, bem comum. Então, como o evangelho alcançaria muitas pessoas simples, tá aí uma ótima proposta na época termos o grego comum como língua falada por Jesus e também a língua ao qual foi escrito o Novo Testamento. Paz do Senhor. Deixa eu perguntar, o áudio tá bom aí, gente? Se o áudio estiver bom, vocês me dão
Dá um joinha aí. Eu tentei pegar o Wi-Fi de onde eu estou aqui, mas o sinal não é muito bom. Então estou usando a minha mesmo de dados. Acredito que deve estar funcionando bem aí. Nós oramos para Deus abençoar essa live aí. Se tiver bom o som, vocês dão um joinha, me ajuda aí, tá? Ok, yes, então beleza. O que eu quero falar aqui para vocês agora? Por que é importante saber como a Bíblia foi dividida? Porque ela não está em ordem cronológica. Bom, ela não está em ordem cronológica. O que é a ordem cronológica? É na sequência correta dos fatos históricos, né? De cronologia, de cronos, tempo. Então, a Bíblia não está em ordem cronológica. Por isso muitas pessoas ficam confusas a respeito dos livros, porque ela é normal. Uma pessoa, quando começa a estudar, ela vai imaginar que os livros estão em ordem histórica, cronológica, e não estão. E isso pode confundir um pouquinho essas pessoas, tá? Não está em ordem cronológica. A Bíblia está dividida em grupos de livros, tá? Uma prova de que a Bíblia não está em ordem cronológica. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Eu não vou fazer peguinha com vocês, não. Porque se eu perguntasse qual é o livro mais antigo da Bíblia, aí poucas pessoas iriam saber responder isso aí. Eu não quero fazer peguinha com vocês, não, tá? O intuito aqui é a gente aprender um com o outro, né? Vamos cumprir essa chamada. O primeiro livro da Bíblia, em questão de ordem, não cronológica, de ordem dos livros, é Gênesis. Mas Gênesis não é, ou não foi, vamos dizer assim, o primeiro livro a ser escrito. Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. É Jó. E você vai ver aí que Jó não é o primeiro livro da Bíblia. Deu para pegar aí? O que eu estou provando para você? Que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Tem várias outras provas, mas eu estou usando uma bem fácil, bem didática, que é a questão do livro do Gênesis. Muitas pessoas pensam que o livro do Gênesis foi o primeiro livro, o mais antigo. Não, o mais antigo livro da Bíblia é Jó, que é um livro filosófico, né? Para quem gosta de filosofia, na Bíblia tem. Mas Jó não está como o primeiro livro da Bíblia. Ok? Aqui eu não preciso de ensinar abreviações, porque nas próprias Bíblias vem as abreviações de cada livro, isso é bom se memorizar. Mas eu preciso explicar as divisões. Mas antes das divisões, eu quero dizer para você que entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos o período interbíblico. Tá? Isso também é importante. Por que eu menciono isso? Primeiro, um dos fatos é que a Bíblia evangélica, ela não vai ter os livros interbíblicos, tá? Já as Bíblias católicas têm. Mas o que é esse período interbíblico? É um período onde não houve livros com revelação profética, tá? É um período onde não houve livros com revelação profética, ou seja, houve livros com teor histórico, com importância histórica, mas nada canônico, nada que entrasse como uma profecia dentro dos 66 livros, tá bom? Então a Bíblia evangélica ela só tem os livros canônicos, 66, que é uma coisa também que eu vou estar falando com vocês dentro da divisão da Bíblia. São 66 livros que a Bíblia tem, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, somando 66. Tá? Por isso que Isaías é chamado de mini-bíblia, porque Isaías tem 66 capítulos, 39 são mais juízos e 27 são mais promessas e graças.
assemelhando ao Antigo e Novo Testamento, da forma em que a Bíblia é dividida. Isso para mim é perfeito, é milagre, é coisa de Deus, né? Mas vamos lá. Quais são as divisões? Vamos falar do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é dividido assim. Primeira divisão, Pentateuco, que é a famosa lei, tá? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, esses cinco primeiros livros da Bíblia vão fazer parte do grupo Pentateuco, tá? Pentateuco. A segunda divisão do Antigo Testamento são os livros históricos. Isso é importante. Quando você lê um desses livros, você vai entender qual é o grupo que ele pertence, então qual é o foco desses livros, o que esses livros têm como denominador comum, como um propósito, tá? Então a segunda divisão são os livros históricos, que vai de Josué até Esther. São 12 livros históricos, de Josué até Esther. O Santo está perguntando aqui se tem alguma Bíblia que começa sem ter Gênesis como primeiro livro. Deve ter a Bíblia de ordem cronológica, tá? Pelo menos a que eu conheci é uma Bíblia que tem livros em ordem cronológica, mas mesmo assim os assuntos não vão estar em ordem cronológica, porque eles se misturam, independente do livro que estão, né? Então tem passagens de Isaías que se misturam com outras, enfim, fazer uma Bíblia cronológica quase que não sai, é difícil, mas tem a Bíblia com os livros em ordem cronológica, acho que sim, é até a Bíblia de estudo de ordem cronológica, se eu não me engano, tá? Mas voltando aqui, então a segunda divisão, livros históricos, são 12, isso do Antigo Testamento. Terceira divisão, livros poéticos, tá? Livros poéticos, que vai aí Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros poéticos no Antigo Testamento. Terceira divisão do Antigo Testamento. Quarta divisão, né? Que a terceira são os poéticos. Quarta divisão do Antigo Testamento, profetas maiores, de Isaías a Daniel. São 5 livros chamados profetas maiores. Por que maiores? Porque eles foram maiores em estatura, em espiritualidade? Não. Maiores por questão de quantidade, volume de livros, né? De escrita mesmo, escreveram mais do que os outros, tá? São profetas maiores em questão de obras literárias, ok? Então, você já viu que tem a divisão do Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores, e fecha com profetas menores, que são 12 livros, né, irmão? Então a minoria é a maioria, né? Então os profetas menores são 12 livros, irmão. Vai de Oséias até o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Beleza? Vamos passar para a divisão do Novo Testamento. Novo Testamento. Primeira divisão do Novo Testamento, Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente tem aí as faces dos querubins, né? As faces do carro do templo, né? Desenhado por Davi. E tem tempo que eu não ensino isso, mas acho que eu vou lembrar aqui. Mateus, águia. Marcos, boi. Lucas, homem. E João. Não, errei. Vamos lá. Isso aqui é que tem tempo que eu não leciono, mas estou dando cereja para vocês aí. Mateus, leão, é realeza, né? Escrito aos judeus. Mateus, leão. Marcos é o boi. Lucas, face de homem. E João, face de águia. Depois você vai saber o que é isso aí na escola, né? Amém? Então, primeira divisão do Novo Testamento são 4 livros. Tá? 4 livros que são os evangelhos. Desses 4,
3 são sinóticos. O que são sinóticos? Que contam as mesmas histórias. Mateus, Marcos e Lucas contam as mesmas histórias. João já é um livro diferenciado. Quem já leu os evangelhos vai perceber que João é totalmente diferente dos outros 3. E até há pessoas maldosas que querem dizer que João não é um livro bíblico. Isso aí é conversa fiada. Todos os 66 se ligam, que eles falam, um liga com o outro. Não tem nenhum livro que vai falar uma coisa totalmente discrepante para que você diga que não é bíblico. Se alguém vir com essas conversas aí religiosas de que João não é bíblico, foi acrescentado, você entra aqui e sai aqui. Eu comecei o estudo com 2 Timóteo 3,16. Toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada. Tá? Tudo é perfeito aqui, tudo se harmoniza. Então não dê ouvido a essas coisas, tá? Conselho aí, experiência de estudo, de oração, para vocês que querem aprender a Bíblia aí, cuidado com os falsos ensinos, com pessoas maldosas, pessoas frustradas que tiveram frustrações e tentam apagar o brilho de vocês que querem conhecer a glória de Deus, tá bom? Fiquem ligados. A segunda divisão do Novo Testamento são os livros históricos, que na verdade é um livro só, que é Atos. Irmãos, o único livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos do Espírito Santo. E eu fico pensando aqui, se não existisse o livro de Atos, que é o segundo volume de Lucas, porque Lucas fez 2 livros, primeiro volume, Evangelho de Lucas, segundo volume, Atos. Tá? Segundo a história, ele queria pagar a fiança aí de Paulo, para que Paulo saísse da sua prisão. Ele tinha um trabalho de registrar tudo aquilo que Paulo falava sobre Jesus, e ele fez um tratado com Teófilo. E Teófilo diz, se você me der essa história desse Jesus aí, dessa igreja, eu te ajudo. Isso aqui é a história que diz, né? É história, não está na Bíblia, é uma questão histórica. E Lucas, né, fez esses 2 volumes, o Evangelho e o livro de Atos, que é o segundo volume, e o livro de Atos, pertencendo à segunda divisão do Novo Testamento, é o único livro histórico, faz parte dos livros históricos. Se não existisse Atos, haveria um hiato muito grande da vinda de Jesus até o crescimento da igreja, não só entre judeus, mas também entre os gentios. Então a gente não saberia nada de como começou, o que eles passaram, como foi o surgimento e o crescimento. Então Atos nos deixa registrado isso, é maravilhoso, único livro histórico do Novo Testamento, tá? Terceira divisão do Novo Testamento entra epístolas paulinas ou cartas paulinas. Já diz, né, o nome cartas, por quê? Porque foram cartas escritas às igrejas, algumas que ele fundou, né, outras que ele participou do trabalho. E o interessante, essa questão das cartas, para você que prega, que você que já fala da Bíblia, eu vou te dar um conselho, irmãos. Desculpa, não é 1 Timóteo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, está errado, hein? É 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, por quê? Porque é uma abreviação de primeira carta, segunda carta. Então você não vai dizer segundo carta a Timóteo, né? É uma incongruência aí, linguística, questão gramatical. Então é primeira porque se refere à carta, epístola no feminino. Pega aí, tá bom? Para você. Já no Antigo Testamento, quando você fala primeiro, não é primeira Samuel, é primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro rei, segundo reis. Por quê? Porque se refere a livro. Então livro está aí no masculino, você vai dizer primeiro livro, beleza? Mas no Novo Testamento é primeira carta, segunda carta,
E essa terceira divisão se chama Epístolas Paulinas. São 13 livros de autoria de Paulo, tá bom? 13 livros para que você entenda que foi Paulo que escreveu. Fica mais fácil, ok? Vai de Romanos até Filemon, 13 cartas paulinas aí, é a terceira divisão. Quarta divisão do Novo Testamento, epístolas gerais. As epístolas gerais, apesar que alguns teólogos acreditam que Paulo tenha escrito Hebreus, eu também acredito, mas isso é uma questão eclesiástica aí, que definiu somente as 13 cartas como de Paulo, por eles não terem certeza. Alguns dizem que Hebreus não pode ser uma carta escrita por Paulo, porque a linguagem é bem culta, mas Paulo pode ter usado uma linguagem culta para atingir aí o público, né? Os hebreus, que eram um pessoal bem refinado culturalmente. Então acredito que possa ter sido Paulo, mas nós não temos provas, tá? Alguns teólogos na história afirmam, mas alguns apologistas da fé também, você que já estudou os apologistas, eles vão falar, alguns deles vão acreditar nisso, mas é difícil de se comprovar. Então as epístolas paulinas ficam aí somente nas 13 cartas, que vai de Romanos a Filemon, tá? A outra divisão do Novo Testamento, que é a quarta divisão, são as epístolas gerais, cartas gerais, que vai de Hebreus a Judas, né? Então essa Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e até Judas, são chamados de epístolas gerais, beleza? Essa divisão aí, que é a quarta divisão do Novo Testamento. E fechando, quinta e última divisão do Novo Testamento, Revelação, um livro só, tá? Um livro só. As cartas gerais são 8 livros, tá? 8 livros. E a quinta divisão do Novo Testamento, Revelação, que é o livro de Apocalipse, só um livro. Então, como se divide o Antigo Testamento? Resumindo, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e menores. Como se divide o Novo Testamento? Evangelhos, histórico, que é um só, epístolas paulinas, epístolas gerais e Revelação, que também é um só. E aí a gente fecha a divisão da Bíblia de uma forma bem resumida, para você crescer aí. Quando você estudar a Bíblia, você se identificar melhor, se perder menos, ter o norte de onde você está, tá? Então preparei essa segunda aula aí com essa intenção. Não é querendo mostrar teologia, a gente não precisa disso. É porque realmente, se a gente vai começar a estudar a Bíblia juntos, nós temos que ter as preparações. E as divisões da Bíblia são importantíssimas para você começar a estudar a Bíblia, ok? Então, a gente fica nisso aí. Quero falar para a galera que está aí participando, que fevereiro a gente vai ter o nosso seminário Metamorfose Espiritual, tá bom? Final de fevereiro aí. Quem ficou de fazer inscrição, não perca, porque o primeiro foi top, foi em Águas Claras, né, Brasília DF, e esse segundo vai ser em Brasília também, tá? Mas temos aí propostas já para a gente ir para alguns estados. Nós estamos orando para que sejamos dirigidos por Deus, né? Mas vai ser também um prazer levar o seminário Metamorfose Espiritual, Pensamento do Reino, na sua cidade aí também, né? A gente não pode, né, colocar barreiras no Evangelho. Mas é só um aviso aí para a galera que conhece o seminário Metamorfose ou queira participar. Aí no Insta aí, você vai ter nos destaques, na bio, toda a informação. Agora, nós estamos aqui nessa live pela Escola de Ministros aí, EMUH Online, que é uma direção de tornar aí acessível a escola, não só para os alunos que estão fazendo
os semipresenciais, mas para todos aqueles que têm redes sociais e que falam a língua portuguesa. Amém? Nesse momento, 9 horas, 21 horas e 32 minutos, dando aí, fechando a live. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou da aula, Leidiane Gomes, foi muito top. Vai ter algumas aulas online. As aulas online só da Escola de Ministros, só essa mesmo que você está participando. Amém? Quem mais aí? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha edificado vocês. A gente vai continuar, se Deus quiser, todas as terças às 21, estudo aqui juntos, aprendendo a palavra de Deus para sermos pessoas melhores, né? Estarmos mais perto de Deus, brilharmos, né? Sermos luz do mundo, sal da terra. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E outra coisa, eu me sinto na obrigação de fazer esse projeto, porque se eu não fizer, outra pessoa pode fazer no meu lugar. E quando eu falo isso, eu falo de pessoas também mal intencionadas, porque a Bíblia diz que quando as árvores reais não querem liderar, não querem governar, os espinheiros governam e o povo geme. Então a internet é um ambiente muito perigoso, né? Temos que tomar cuidado com o que estamos ouvindo e aprendendo. Devemos buscar a Deus discernimento espiritual para que não sejamos entregues ao espírito do erro, tá? Então vamos crescer aí perfeitamente no Evangelho genuíno de Jesus Cristo, simples, né? E maravilhoso que Ele nos deu. Nós estamos aí terminando mais uma escola online nessa segunda aula. O pessoal está conhecendo ainda, mas fiquem espertos, irmãos. Todas as terças às 21, vai ser tremendo. Vai ser muito cheio do Espírito Santo. Aí Jesus falou: errais por não conhecer, por não conhecerem o que? As Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quais são as duas pernas do homem de Deus, da mulher de Deus, do justo? Estudo da palavra e oração. Poder, não é verdade? Busca, é isso aí. Então, abraço. Pessoas estão entrando aí. Sueli, Thaís, Sam, Beatriz. Deus abençoe vocês. Eu agradeço cada um aí que participa, que lembra, que apoia o ministério, que está participando aí, acredita aí na visão. Quero agradecer vocês são amigos mesmo, vocês são irmãos. A gente vê nessas horas aí quem está com a gente, quem realmente está somando. Isso é maravilhoso. Então, beijo no coração, um abraço aí, fiquem com Deus. Até mais, amém. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.